Bom dia, boa noite. Shavua Tov, boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção completa, verdadeira, definitiva para o mundo inteiro, aqui agora já. A pergunta da semana muito interessante. Quanto mais sobe, mais alto fica? É um pouco óbvio isso, né? É claro que sim. Só que a gente vai ver que tem como subir num nível tão elevado que está acima de estar mais alto. A gente consegue chegar num nível que não tem mais alto ou mais baixo. Está acima disso. Vamos começar a nossa viagem cada vez mais alto, cada vez mais subindo. A gente está no projeto Likutei Sichot, no volume 29 de livros de discursos racídicos do Rebbe de Lubavitch. Essa é Parashat Re'eh, é a Sirá de número 1. Justamente essa Parashá que fala sobre o Beit HaMikdash, a escolha que Hashem fez, uma escolha acima dos limites do racional, dos níveis, que ele escolheu o lugar do Beit HaMikdash, do templo sagrado em Jerusalém. O Rambam Maimonides, nas leis do Beit HaBechirá, como é chamado, o Rambam chama o Beit HaMikdash, a casa, o templo, a Bechirá, que foi escolhido, que mostra esse nível transcendental, acima do racional, que Hashem escolheu, porque justamente lá e não em outro país, em outro lugar. Deus me livre. É lá que Hashem escolheu de verdade, como está explicado, que é lá onde Adam fez um sacrifício, Noah, Avraham, a Kedat Yitzhak foi lá, o sacrifício de Yitzhak, depois onde Jacob dormiu, em suma, é o lugar mais sagrado que foi escolhido por Hashem. E lá o Rambam começa falando na Zalachot, no capítulo 6, a Mikdash Kuló, todo o Mikdash, o Beit HaMikdash, Lo Hayab Mishor, não era num plano, ela, mas sim, Bemalatahar, na subida da montanha. Então isso é um ponto importante. Depois o Rambam continua e explica que a entrada do Harabait, ela era pelo portão do leste, e aí se anda até o Heil, que é uma parte que tem uma divisão, e tudo isso era no plano. Quando chegava no Heil, que é esse ponto, tinha 12 degraus, até chegar no Ezrat Nashim, que é uma área, um setor que tem o nome das mulheres, né, que ficavam na parte de cima desse Ezrat Nashim. E ele fala que cada degrau tinha 25 por 25 centímetros, 25 assim e 25 assim. Depois ele continua falando que Mechaler, ele caminha todo o Ezrat Nashim, aí também era Bechavê num plano. Depois subia de lá para Ezrat Israel, e eram 15 degraus que tinha para Ezrat Israel. Depois do Ezrat Israel, tinha uma subida para o Ezrat Kohanim, 50 centímetros, né, de altura, e lá onde tinha o Duhan, etc., onde os Levim cantavam enquanto estava sendo feito os Korbanot no Mizbeach, feitos os Korbanot no Mizbeach. Depois tinham mais Steiamot, um Mechetzah, né, de diferença, e depois do Zerat Kohanim até e onde estava o Mizbeach, tinha uma diferença entre o Mizbeach e o Lam, que é o salão onde ficava o Kodesh e depois o Kodesh HaKodashim, que era lá 12 degraus, e aí tem a diferença também que eram 25 por 25, né, a altura e a largura de cada degrau. E aí depois o Lam, o Eichal, eram no mesmo plano. E depois tinha o Kodesh HaKodashim também. O Eichal é o Olam junto com o Kodesh e o Kodesh HaKodashim. A pergunta é por que o Rambam começa com uma afirmação negativa e não afirmativa. Ele diz que não era plano.
em vez de falar só que era na subida do monte. A gente vai entender depois porque justamente o Beit HaMikdash tem essa ideia de que não era plano e que tinha uma subida. A mitzvah de construir um templo está ligado com o Mishkan, né? Está ligada com o Mishkan. O Mishkan de Moshe Rabbeinu no deserto, que logo depois tem a mitzvah de Veshachanti Betoham, que eu vou morar dentro deles, de cada um de nós. E está ligado com o Beit HaMikdash. Lá no Mishkan, o principal era um lugar para o Kodesh e para o Kodesh HaKodashim. E também tinha o Ulam e o Eichal, que juntava os três, o Kodesh HaKodashim, o Kodesh e o Ulam. Então, tinha o Hatzer, que era a Azará, esse setor, onde tinha o Mizbeach, o altar, e tudo junto é o Mikdash. O Rambam continua falando que as 3 Machanot, os acampamentos que tinham no deserto, da Shekhinah, Machané Shekhinah, onde ficava o Mishkan, Leviá, dos Leviim, depois Israel, também tinha equivalência no Beit HaMikdash. Por isso, poderíamos pensar que, como tem uma relação óbvia, né, entre o Mishkan e o Beit HaMikdash, os setores que chamam Beit HaMikdash devem ser iguais aos Mishkan, ao Mishkan. As Machanot, os acampamentos também tinham a ver um com o outro, né? A mitzvah de construir um Beit HaMikdash está ligado com o Mishkan. Então, por isso, poderíamos pensar que assim como o Mishkan era todo plano, e o Mishkan era todo plano no deserto, sem diferença de altura entre cada parte, também tinha lá o Mizbeach, o Lam, o Kodesh, Kodesh Kodashim, então também seria a mesma coisa no Beit HaMikdash. Por isso que o Rambam começa já explicando a primeira pergunta. O Rambam explica, enfatiza isso, que no Beit HaMikdash não era plano. Não era plano. Agora, o Mishneh Torah é um livro de alachot, de leis. Então, não é só porque assim era na realidade do Beit HaMikdash, inclusive o Rambam, né, tem um destaque entre todos os livros, porque esse é o único livro de leis que fala sobre a construção do Beit HaMikdash, enquanto que o Shulchan Aruch, o Código de Leis, fala sobre as leis pertinentes ao nosso dia a dia hoje. Então, o Rambam justamente traz essas leis da construção do Beit HaMikdash. E são leis. Por que então está falando aqui sobre essas diferenças de alturas e quantos degraus tinha entre um lugar e outro? Na realidade, era assim porque no monte, no Har HaMoriah, tem uma inclinação, então teria que construir os setores um acima do outro em altura. Isso é uma lei para todo o Beit HaMikdash. Por isso que o Rambam fala Kuló, todo o Beit HaMikdash. Nos dois princípios, que não era plano e que subia. E como o Rambam, Maimonides fala, não é só um detalhe em princípio, mas uma condição impeditiva. Se não fosse assim, não serve. Se está ligado com o Mishkan, por que isso deve ser diferente? Que lá era plano e aqui não. Várias coisas são diferentes, na verdade, entre o Mishkan e o Beit HaMikdash. Começar pelas medidas. O Mishkan era bem menor, era portátil, era móvel no deserto, e o Beit HaMikdash não. Mesmo assim, essas diferenças também merecem explicações. Essas outras coisas que são diferentes. Assim como por que fala que um é plano e o outro não. 2. Algumas são fáceis de explicar, como, por exemplo, o Beit HaMikdash ser de pedra, tem um tamanho maior, etc. Porque foi construído para gerações e gerações e num lugar fixo. Então, por isso que tem que ser, né, com uma construção fixa, permanente. Terceiro, justamente nesse detalhe de não ser plano e ser em subida, que foi enfatizado, porque é justamente assim. A diferença que tinha nesses lugares do Beit HaMikdash, que eram na subida do monte, eram resolvidas com degraus, como a gente falou, de subida. Cada lugar era mais elevado em santidade em relação ao outro também. E isso se expressava justamente na ideia de ter degraus de subida. O próprio Rambam fala, a Mikdash lo ayab mishor, não era em plano, mas sim em subida. Todas as partes do Beit HaMikdash não eram iguais, mas cada um era mais elevada que a outra, com o top máximo, o Kodesh HaKodashim. Mas também o Kodesh e também o Lam.
O Mishkan era uma construção temporária. O Beit HaMikdash era fixo e para sempre. Como o próprio Rambam fala no começo das suas leis do Beit HaBechirá, do Beit HaMikdash, no capítulo 1, que inclusive, porque o Beit HaMikdash foi declarado para ser para sempre, que depois que foi construído o Beit HaMikdash em Jerusalém, foram proibidos todos os outros lugares onde poderiam ser construídos uma casa para Hashem e para fazer um korban. Só poderia ser feito para sempre em Jerusalém e no Har HaMoriah. No Mishkan, a santidade estava na sua construção e nas suas partes, os pilares, as cortinas, etc., que foram ungidos pelo Shemen, com o Shemen HaMishchah, o azeite da unção. Eram fixos e neles não houve mudanças. No Beit HaMikdash, o lugar também teve santidade, como está falado na nossa paraxá mesmo, vai ser o lugar onde Hashem vai escolher, Hashem Elokechem, Leshaken Shemo, Sham, para morar, residir lá. Lá vocês vão levar tudo aquilo que eu mandar, Oloiterem, Zivrechem, Masroterem, todos os sacrifícios, Korbanot, Turmat, Edchem, e tudo aquilo que vocês consagrarem e prometerem para Hashem. Isso está no Dvarim, Parashat Re'eh, capítulo 12. Segundo, o próprio piso do Beit HaMikdash foi santificado. No Mishkan, tem nas leis de Sotá, por exemplo, mostrando que tinha uma santidade que tinha que pegar do chão do Mishkan, mas isso foi temporário. O chão só teve santidade naquele lugar onde acamparam por causa do Mishkan, enquanto estava em cima. Depois que o Mishkan saía, perdia totalmente a santidade, como foi no Monte Sinai. Depois da entrega da Torá, não tinha mais santidade lá. E no Beit HaMikdash, o próprio lugar ficou sagrado para sempre. Tanto é que não pode mais entrar lá para sempre. E ao mesmo tempo poderia, mesmo então, enquanto destruído, poderia se fazer lá comer comidas de sacrifício, ou comidas de doação, desculpa, né? Não tem mais sacrifício, mas de doação, poderia comer lá, porque lá é um lugar sagrado ainda. Agora podemos entender, e terminando, porque teve essa inovação justamente no Beit HaMikdash. A santidade tinha no próprio lugar do Beit HaMikdash, que foi escolhido por Hashem, contar nossa paraxá. Os próprios lugares passaram a ter santidades, só que diferenciadas entre o rei, né, o pátio fora, o Ezat Nashim, o Ezat Israel, Ezat Kohanim, o Ulam, e aí no mesmo nível, o Kodesh HaKodashim. E ela continuou para sempre, essa diferença de santidade entre essas diferenças de lugares que continuam lá. No Mishkan era tudo igual, o plano não impregnou no lugar. Surge então outra questão. Por que não tinha degraus entre Kodesh HaKodashim e o Kodesh e o Ulam? Já que lá é muito elevado, onde só o Kohen Gadol podia entrar e só no Yom Kippur. Aí a resposta que a gente deu na pergunta inicial é que a gente pode subir cada vez mais alto até um ponto em que não tem relação com alto. Além, acima, você pode dizer de mais alto ou mais baixo, que é o Kodesh HaKodashim. O Beit HaMikdash foi construído na maior parte de pedras, porque lá não tinha madeira sobressalente, que se sobressaía, né? Aparente, só era de pedras e tijolos, que é tudo mineral, o reino mais baixo que tem. Elevava, santificava a parte mais baixa que tem no mundo. O Mishkan já era diferente, ele refletia o Seder Shashalut, a descida, a corrente de descida dos atributos de Hashem até chegar nesse mundo, e vinha nos reinos mais elevados, que era o Rai, que tinha as peles, né, o couro em cima, depois tinha as cortinas, que também é ligado com o animal, depois tinha os pilares, que eram de madeira, do vegetal, e tinha a parte de baixo de pedra, de terra, que era do mineral, o mais baixo. O Beit HaMikdash está ligado com o Dirabatartonim, que é diferente. Trazer Hashem, fazer com que tenha uma moradia para Hashem aqui embaixo, nesse mundo material, mais baixo de tudo. O Kodesh HaKodashim estava bem acima das diferenças de nível, como a gente falou, de cima e baixo, medidas, etc. Lá tinha a revelação da essência de Hashem.
Lá o Aron, a arca, não ocupava espaço. Você media, ela estava lá, e você media de novo, não aparecia, porque a mesma medida que tinha de uma ponta a outra do Kodesh Kodashim não incluía a medida do Aron. Então está acima dos impedimentos, acima do espaço. O Rambam, Maimonides, usa justamente a linguagem de ir, como a gente falou, subir, etc., para as outras partes da entrada no Beit HaMikdash, até chegar no Kodesh Kodashim, onde se anula completamente e a pessoa se liga ao infinito. Indicado pela coroa do Yud. Né? Tem um Yud, tem uma coroinha, que é esse nível acima dos limites, que está ligado com Yehidá, Le'adecha, que a gente fala nas Oshanot, em Sukkot, que está ligado com o Kodesh Kodashim, e a gente vai poder já ver novamente, claramente, o Beit HaMikdash, dessa vez é o terceiro, que é definitivo, eterno, já em Yerushalayim, agora com Mashiach. Tudo bom para todos nós. Mashiach now.